Essa é a aula número 14 do curso básico de Excel VBA completo, onde eu vou estar mostrando como pegar o item selecionado no Combo Box. Eu me chamo Edivan Cabral e vamos abrir aqui então a planilha, caso a pasta onde eu tenho salvo as planilhas. Vou pegar aqui a planilha da aula 13, vou fazer uma cópia dela, Ctrl C, Ctrl V, e vou renomear para a aula 14. Lembrando que você pode baixar essa planilha aí na área disponível para download do curso. Eu vou abrir então a planilha. Essa aqui é exatamente a planilha da aula 13, tá? Eu só renomeei, tá? Do jeito que eu terminei a aula 13. Então, vou dar aqui um Alt F11 e vou fazer o seguinte. Eu quero que, no momento em que eu selecionar o item, eu preencha as informações aqui automaticamente. Então, eu vou clicar aqui no martelinho aqui, ó, da caixa de ferramentas. Vou adicionar dois controles caixa de texto, que é os TXBox. Um aqui para o valor da compra e o outro aqui para o valor da venda. Então, vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho deles. Isso aqui também é irrelevante, eu só quero te mostrar o código em si. Selecionar aqui o primeiro, vou pressionar F4 e vou alterar o nome dele. Ó. Por padrão está TXBox 1, eu vou colocar TXT valor compra. Então, vai ficar da seguinte maneira. Vou vir aqui, ó. Tá aqui, TXT valor compra. Lembrando que a primeira letra de cada palavra, maiúsculo. Isso aqui não é obrigatório, mas é importante você desenvolver uma forma que todo mundo utiliza, que pelo menos a maioria das pessoas utiliza para programar. Então, vamos vir aqui no próximo. Vou colocar a mesma coisa, TXT valor venda. Vai ficar, então, dessa forma aqui, TXT valor venda. Primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Então, como fazer para quando eu selecionar o item aqui, ele automaticamente aparecer o valor da compra e o valor da venda referente ao item que eu selecionei. Você vai dar dois cliques no controle Combo Box e aqui ele vai vir por padrão no evento Change. A palavra Change, lembra que eu disse para você aprender as palavras? Change significa alteração. Quando tiver alguma palavra, eu vou escrever aqui sem acento, porque esse editorzinho de texto não aceita acentuação. Quando você tem uma palavra que você não sabe o que é, abre o Google, pesquisa no tradutor para você entender, porque não basta somente escrever. Você tem que saber o que você está escrevendo para que você aprenda a programar de verdade. Então, o evento Change vai ser executado cada vez que algum item for selecionado lá dentro, tá? Então, o que acontece? Vamos colocar aqui, ó, MSGBox e vamos pegar o texto que estiver lá no CB Produto, ó, na propriedade de texto. Vamos dar um F5 e vamos selecionar então o borracha. Ó, ele deu aqui a mensagem, porque borracha é o texto que eu selecionei aqui, já que eu mandei ele trazer esse texto. Mas só que eu preciso saber o seguinte, para eu pegar um item, eu tenho que pegar o índice. Tenho que saber se está na primeira linha, se está na segunda, se está na terceira, etc. Deixa eu dar um OK, sair. Eu vou então dar dois cliques aqui. Ao invés de pegar o texto, eu vou pegar a propriedade list index. No caso, é o índice da lista, tá? Então, vamos dar aqui um F5. Vou selecionar aqui o lápis, índice 0. Por que ele deu índice 0? Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos selecionar então o caderno. Por que ele deu o índice 1 nesse caso? Primeira linha é o 0. Segunda linha é o 1. E assim sucessivamente. Então, como eu selecionei o caderno, o índice tem que ser 1. Agora, o que eu vou fazer? É só eu pegar o índice 1, né? Ó, vou selecionar aqui o caderno, de novo, esse de baixo aqui, ó. Tá no índice 3. É só eu pegar o índice 3 na coluna 1, já que a coluna 0 é essa, a coluna 1 vai ser essa. Então, para me pegar o valor da compra, eu vou pegar a coluna 1. Para eu pegar o valor da venda, eu vou pegar a coluna 2, certo? Então, vamos fechar aqui, dar dois cliques, fazer assim, ó. Deixa eu apagar essa linha aqui. O TXT, valor, segura Ctrl e pressiona a barra de espaço. Por que ele não completou? É porque eu tenho dois controles que se iniciam exatamente igual, ambos
começam com txt valor. Então, ele vai te dar a lista para que você escolha qual deles você quer. Se eu digitar a letra C e pressionar Ctrl/, ele completa, porque eu não tenho outro controle que inicia com o que eu digitei, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, na propriedade texto, vai receber do CB produto, que é o combo box, na propriedade lista. Aqui você vai passar o quê? Primeiro, o índice da linha que você quer. Então, quero a linha 0, por exemplo, e o índice da coluna que você quer, que era a coluna 1. Só que a linha 0, se eu fizer desse jeito, ó, vou dar aqui um F5. Se eu selecionar o lápis, 30. Se eu selecionar o caderno, que é 60, continua 30. Por quê? Eu estou mandando ele pegar a linha 0, mas eu não quero a linha 0, eu quero a linha selecionada. Então, eu vou escrever cbproduto.listindex. Então, ó, na linha selecionada, na linha que tiver selecionada, na coluna, na segunda coluna que tem o índice 1. Eu vou jogar esse resultado aqui para dentro da propriedade texto do controle. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar aqui, colar aqui embaixo, vou alterar aqui para valor da venda, e aqui eu vou colocar que eu quero na segunda, no caso, na terceira coluna que tem o índice 2. Então, ó, vou dar aqui um F5, selecionar aqui o controle, ó, 40, 35. Se eu selecionar o livro, 70, 65. Se eu selecionar a borracha, 50, 45. Se você escrever um item que não existe, por exemplo, eu vou digitar a letra X, vai dar esse erro. Não vou mostrar como corrigir ainda, porque eu teria que colocar aqui um código chamado if. Eu ainda não falei sobre isso, eu vou falando à medida que a gente for evoluindo no curso, tá? Então, por enquanto, só vai funcionar aqui com os itens que existem aqui dentro. Se você pegar um item que não existe, ele vai dar esse erro. Eu vou mostrar como corrigir mais à frente no curso. Então, agora que eu já tenho as informações, eu posso ocultar aqui. Eu não preciso mostrar mais essas colunas. Como eu faço para só mostrar o nome quando eu abrir essa caixinha de texto? Vou fechar aqui. Vou vir aqui no controle Combo Box, pressionar F4. Eu sei aqui na propriedade Column Count. Então, ó, vamos lá. A propriedade Column Count. Column significa coluna e a propriedade Count significa contar. Então, nesse caso, seria o quê? O total de colunas, a contagem de colunas. Então, eu quero que esse meu list box tenha 3. Aqui em Column Widgets, a palavra column, você já sabe que significa coluna, que eu acabei de falar. A palavra widget significa tamanho, largura de um lado até o outro. Então, como eu tenho 3 colunas e eu só quero mostrar a primeira coluna, eu vou fazer o seguinte. A primeira coluna eu vou querer o tamanho do combo box. Então, vou vir aqui, ó, olhar o tamanho do combo box, 192. Eu sempre coloco um pouquinho a menos. Vou colocar, por exemplo, 185. Aí, para separar, eu vou colocar ponto vírgula. Como eu não quero mais que as outras apareçam, eu coloco 0. Então, vai ficar assim, ó. Eu digitei ali dentro 185.0.0. Quando eu der um Enter, olha o que vai acontecer. Ele vai escrever ali para mim 185 PT e aqui 0 PT, 0 PT. Esse PT significa a unidade de medida, tá? Aqui eu digitei 80, mas aqui é 185, tá? 185 pontos, 2 pontos, 0 pontos, 2 pontos, 0 pontos. Então, eu estou dizendo que a primeira coluna vai ter 185 pontos. E já as outras duas vai ter 0. Então, eu não quero mostrar essas colunas. Vamos executar, então, que você vai ver que abrindo aqui, ó, só aparece a primeira coluna, mas selecionando, ele vai pegar as outras colunas que estão disponíveis no objeto, mas não estão visíveis. Então, o que eu queria mostrar nessa aula é isso. Se você tiver aí alguma dúvida, não hesite em perguntar.